Você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem assim: "Ah, eu preciso guardar um dinheiro, mas antes eu preciso resolver tal coisa". Ou então, uma simples coisa: "Ah, eu preciso realmente ir para academia, só que eu preciso daquela roupa, daquele tênis, porque senão não vai dar certo". A gente fica até assim pensando: "Poxa, mas uma coisa tão simples, ir fazer alguma coisa", e a gente fica colocando empecilhos na frente. Interessante que a gente faz isso também com Deus muitas das vezes. A gente quer estar pronto, quer estar perfeito, quer estar preparado para chegar à presença dele. E a gente fica assim: ah, não, primeiro eu preciso consertar isso aqui, eu preciso abandonar esse pecado, abandonar esse vício, ou deixar de fazer tal coisa para que eu vá para a igreja, ou para que eu me entregue ao Senhor, ou para que eu tenha uma comunhão melhor com Deus. Eu preciso organizar isso primeiro. Sem perceber, a gente vai criando um padrão na nossa vida. A gente acaba se distanciando da presença de Deus. Sabe o que acontece? A gente pensa que precisa estar bem, precisa estar assim, sabe, tudo em dia, tudo organizadinho para chegar até Deus, para ter uma comunhão. E na verdade, isso é algo que a gente acaba criando na nossa cabeça, e Deus, ele nunca te pediu para que você estivesse perfeito para chegar à presença dele. Ele nunca te pediu que você largasse alguma situação, algum vício, algo que você gosta, que você sabe que não é o correto, para se aproximar dele. Ele nunca falou isso em momento nenhum. E ele não te pede algo que ele sabe que você sozinho não tem força o suficiente para fazer. Isso acaba criando uma distância da presença de Deus, sem que a gente perceba. Isso vai fazendo com que nós fiquemos assim, a cada vez mais longe de Deus, e a gente não consegue ouvir a voz dele na nossa vida. Isso acontece não porque você deixou de acreditar, mas porque quando você vai criando, quando a gente cria um padrão de perfeição, isso vai distanciando a gente de Deus, porque nós não somos perfeitos. E Deus, ele sabe disso. Deus, ele conhece as nossas limitações, ele conhece a nossa dor, ele sabe do nosso sofrimento, até porque ele passou aqui por essa terra. Ele experimentou as dificuldades que você e que eu enfrentamos hoje no nosso dia a dia. A gente vive dias difíceis, mas Jesus também viveu esses momentos difíceis. E isso me lembra um versículo que está lá em Atos 16, 25, que fala sobre Paulo e Silas na prisão. Todos nós conhecemos. Atos 16, 15 fala o seguinte. Atos 16, 25, perdão, fala o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Caminhão passando. Aqui, gente, eu amo essa Bíblia. Essa Bíblia foi uma das primeiras Bíblias que eu ganhei na minha vida. Aqui traz algo muito importante para a nossa vida, que fala o seguinte: Paulo e Silas, eles estavam aprisionados, acorrentados, numa situação muito difícil, mas mesmo assim, eles não deixaram de buscar a presença do Senhor. Eles não deixaram de derramar as suas lágrimas, eles não deixaram de orar, de buscar a presença de Deus, mesmo numa situação imprópria aos nossos olhos. Paulo e Silas, eles não estavam no momento perfeito, mas mesmo assim eles não esperaram para buscar a presença do Senhor para a vida deles. Eles não esperaram a situação mudar. Eles aproveitaram aquela situação que eles estavam vivendo para engrandecer o nome do Senhor. Em qualquer circunstância da sua vida, perfeita ou não, em dias bons ou dias ruins, não deixe de engrandecer o nome do Senhor. Não deixe de se achegar, de se aproximar aos pés dele, porque é isso que ele quer. Ele quer que você, que eu, estejamos ali à disposição dele para que ele possa transformar a nossa vida. E eu tenho certeza que ele vai transformar. Nós só precisamos nos achegar a ele. E sabe, isso muda tudo. Porque Deus, ele não pede para você estar pronto, para que você esteja pronta, preparado, preparada.
Ele não pede para você abandonar todas as suas dificuldades, se tornar perfeito, certinho, para se chegar a Ele. Ele te pede para que você chegue a Ele do jeito que você está. Vinde a mim. Ele não pede para você primeiro largar as coisas, ele fala: vinde a mim. Ele convida a gente a estar mais perto dele a cada dia. E ele vai fazer com que a nossa vida se transforme. Ele vai trazer a perfeição divina para a nossa vida. E isso é maravilhoso. Talvez hoje o convite de Deus não seja para você se consertar, para você ficar certinho, mas para que você não se afaste da presença de Deus através dessa perspectiva que você tem e que eu tenho, que a gente tem, de perfeccionismo, de deixar as coisas tudo certinhas, porque é isso que vai nos afastar da presença de Deus. A nossa sensação, a nossa ideia de estarmos sempre certos, de estarmos sempre perfeitos, faz com que a gente se afaste da presença de Deus. Deus, Ele não está esperando a sua melhor versão, sabe? Ele não está esperando você chegar lá preparado. Ele está esperando te encontrar no meio do caminho, para que Ele te ajude nessa caminhada, que é uma caminhada difícil, é uma caminhada dolorosa, é uma caminhada com muitos espinhos, mas é uma caminhada que sem Deus ela não tem significado, ela não tem razão de existir. E talvez te encontrar a gente no meio do caminho, no meio do processo de lapidação, é exatamente isso que Deus está querendo para você, para mim, para a gente, sabe? Então, vamos tentar nos colocar na mão do Senhor, pedir para que Ele transforme a nossa vida, pedir para que Ele tire aquilo que a gente sabe que nos afasta da presença dEle, pedir para que Ele nos despeça, sabe? Tire tudo aquilo que nos afasta, essa questão de achar que tem que estar tudo certinho, tudo bonitinho, tudo perfeito para nos achegarmos ao Senhor. Ele não te pede isso. Ele pede para a gente, para irmos na presença dEle do jeito que nós estamos, porque Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai cuidar, Ele vai limpar aquela ferida, Ele vai cuidar da gente com amor e carinho que só o nosso Deus pode nos oferecer. Se você se sentiu um pouquinho mais tranquilo, se você sentiu paz ouvindo essas palavras, fique aqui com a gente, faça parte dessa família, porque aqui neste canal, o barulho do mundo, ele vai ser silenciado pela doce e suave voz do nosso Senhor Jesus, porque Ele quer falar ao coração da gente. Então, nesse momento, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos pedir para que Ele nos ajude? Paizinho querido, maravilhoso Deus, nos ajude, ó Pai, fazer com que essa sensação de perfeccionismo ela seja amenizada e que o Senhor nos encontre no meio do processo, porque é nesse lugar que nós precisamos ser amparados por Ti. Nós precisamos da Tua presença em nossa vida. Suplicamos a Ti, Jesus, hoje e sempre.